Data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis pra você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Aris Motos, essa é a Honda. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Atenção motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. A mudança também Cheguei em Juazeiro, eu tinha 18 anos. Na Unileão, eu amadureci e agora eu estou vendo os meus sonhos se tornarem realidade. Eu era uma criança super curiosa. Desde pequena, eu quis ser cientista. Sem ficção, só vidas reais evoluindo aqui no terceiro melhor centro universitário do país. Mega Vestibular 2026. Inscreva-se. unileão.edu.br. Prova 6 de dezembro. Unileão com você, sempre. Em mais uma ação do Psyu Juazeiro, a Prefeitura aplica piso intertravado na rua Doutor Francisco Monteiro, no bairro Triângulo. A obra conta ainda com meio-fio, sarjeta em concreto, sinalização vertical e horizontal, instalações de canaletas e passagem de nível, além de outras 36 ruas que receberão pavimentação asfáltica e todo o acabamento. São mais de 15 milhões investidos no bairro. E muito mais vem por aí. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Olha só, gente, a Comercial ZM, concessionária Steel da região do Cariri, apresenta a Super Black Friday Steel 2025. Chegou o momento mais aguardado do ano, com ofertas arrasadoras em roçadeiras, motosserra, pulverizadores e sopradores. E amanhã, sabadão, você ainda pode comprar lá na Comercial ZM roçadeiras Steel a partir de R$ 1.699, motosserras de R$ 999 e pulverizadores R$ 2.299.
Comercial ZM com toda a linha de peças, acessórios, serviços originais de fábrica para garantir máximo desempenho. Comercial ZM, a sua concessionária Steel na região do Cariri. Amanhã, ofertas de Black Friday no Sabadão. Avenida Padre Cícero, 2370, próximo ao Cariri Shopping. Telefone 3511-9550. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Grande abraço para você que sintoniza Vale FM 99,9. Hoje é sexta-feira, minha gente. Está começando o nosso Vale Esportes. Boa noite, João Filho. Boa noite, Marco. Um abraço, boa noite para você que nos acompanha pelo programa Vale Esportes, no nosso último encontro da semana. Mais um final de semana que chega, um final de semana que promete fortes emoções. Fortes emoções por onde? Começamos por onde, João Filho? Podemos dizer que fortes emoções reservadas para torcedores de Flamengo e Palmeiras, pois amanhã, Marco Valério, amanhã o país vai parar. Sem dúvida alguma, amanhã, 18 horas, as atenções estarão voltadas para esse jogo, onde vamos conhecer a primeira equipe brasileira que vai conquistar o tetracampeonato da Taça Libertadores. Tanto o Flamengo como o Palmeiras têm 3 títulos cada, 3 conquistas da Libertadores da América, e amanhã podemos dizer que é o tira-teima. E o Flamengo tem aquela pontinha de revanche em cima do Palmeiras, até porque em 2021 decidiram também a Taça Libertadores, onde o Palmeiras consagrou-se campeão. É verdade, cada um tem 3 títulos, são os maiores vencedores pelo futebol brasileiro, ao lado do Grêmio, Santos e São Paulo, sim, que também tem 3 títulos, e amanhã um deles, o vencedor, obviamente, será o clube brasileiro com o maior número de títulos na Libertadores. É bom lembrar que é a 5ª final do Flamengo. O Flamengo já foi campeão 3 vezes e perdeu uma vez. Perdeu exatamente para o Palmeiras em 2021. O Flamengo foi campeão na década de 80 contra o Cobreloa, foi campeão depois contra o Atlético do Paraná e antes de ganhar do Atlético do Paraná em 2022, o Flamengo foi campeão naquela final que teve uma reta final de jogo incrível contra o River Plate, onde o Flamengo perdia até aos 40 minutos do segundo tempo, fez 2 gols em praticamente 3 minutos, virou a partida no finalzinho e foi campeão. Foi realmente uma vitória, uma conquista sensacional por parte do Flamengo. Já o Palmeiras chega à sua 7ª decisão. Aliás, os maiores recordes dos clubes brasileiros em número de participações, vitórias, gols marcados e participação em fases decisivas é do Alviverde de São Paulo. O Palmeiras já foi campeão em cima do Deportivo Cali nos pênaltis, foi campeão em cima do Santos em 2020 e em 21 foi o último título do Palmeiras contra a equipe do Flamengo. E após o título contra o Deportivo Cali, no ano seguinte foi vice-campeão pro Boca, né? O Palmeiras já perdeu 3 vezes a Libertadores. Na década de 60, ele perdeu pro Peñarol e também pro Estudiantes de La Plata. Estudiantes da Argentina, né? Exatamente. E perdeu pro Boca em 2000. O Palmeiras tem 50% de aproveitamento até agora em decisões. Ganhou 3, perdeu 3. É o time que mais vezes chegou a uma final, e isso em se tratando, claro, de equipes brasileiras. O São Paulo também já chegou 6 vezes a uma decisão, ganhou 3 campeonatos, e amanhã o Palmeiras tentará superar todos os clubes brasileiros, assim como o Flamengo. Apontaria você, João Filho, um favoritismo para um lado ou para outro amanhã nessa decisão? Sinceramente não. 2 equipes qualificadas chegam para decidir, elencos de qualidade. O Flamengo tem até jogadores com mais qualidade do que jogadores que estão no Palmeiras, mas eu sinceramente não apontaria favorito não. Para mim, quem errar vai ser um jogo de erro zero. Quem errar menos levanta o título amanhã, quem assim fizer por merecer
vai sair campeão e a sua respectiva torcida vai comemorar. Mas respondendo a sua pergunta, não vejo favorito, nem o Flamengo favorito, nem o Palmeiras favorito. Eu acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos, que na hora de uma jogada individual, de um lance ali para quebrar linhas, como eles falam hoje do futebol, acho que o Flamengo tem jogadores mais decisivos, como o Arrascaeta, o próprio Bruno Henrique, o Carrascal, o Cebolinha, se vier do banco, ou então ali mesmo começando, não sei qual será o time titular do Flamengo, mas eu vejo o Flamengo com jogadores mais decisivos. Individualmente falando, para mim não há dúvida que o Flamengo tem um elenco melhor do que todos os outros times do futebol sul-americano. Agora, o Palmeiras, ele tem um encaixe que quando dá certo é difícil de enfrentar, porque é um time muito competitivo. E muito se fala que o Palmeiras não vem bem no Campeonato Brasileiro, e é uma verdade. Nos últimos 5 jogos não ganhou de ninguém, mas é uma outra competição. Sim. É um jogo único. Sim. Todo mundo vai querer ganhar, e eu também acho que vai haver um certo equilíbrio. Você não me perguntou, João Filho, eu acho que há um leve favoritismo para o Flamengo. Sim. Em termos percentuais, eu diria que estaria 55 para o Flamengo, 45 para o Palmeiras. Mas não será nenhuma surpresa se o Palmeiras for campeão, porque são duas equipes ali basicamente do mesmo nível. E eu concordo com você, aquele que for mais atento, aquele que errar menos, poderá sair com o título amanhã e conheceremos amanhã à noite o primeiro tetracampeão brasileiro do futebol aqui em termos de Libertadores da América. Ainda falando de Libertadores, para a gente fechar o assunto, o Mirassol, como é de conhecimento de todos, está na Libertadores, classificado para a fase de grupos. Mas com um detalhe, vai ter que cumprir exigências da Conmebol, Marco Valério. Uma delas, a Conmebol exige um time feminino. O Mirassol não tem time feminino, mas já garantiu que vai providenciar a formação de um elenco feminino para atender essa exigência da Conmebol. Uma outra exigência, Marco, que tem o aeroporto pelo menos num raio de 150 quilômetros do estádio que vai receber os jogos do Mirassol como mandante na Taça Libertadores. Enfim, algumas situações que o time precisa se adequar, o Mirassol garante que vai se adequar a todas as exigências que são feitas pela Conmebol para participar pela primeira vez da sua história de uma competição internacional, a Taça Libertadores da América. Sem sombra de dúvidas, o time do Mirassol foi a grande surpresa agradável nesse ano no Campeonato Brasileiro, porque você já espera muito do Palmeiras, do Flamengo, dos grandes do futebol brasileiro. Com certeza. Você já tem aquela expectativa positiva. Já o Mirassol não. Todo mundo achava que ia ser um clube que ia lutar contra o rebaixamento. Lutar para não cair, verdade. Está aí no G4 com vaga garantida. Aliás, além de Flamengo, Palmeiras e Mirassol, Cruzeiro e Fluminense também já estão garantidos, assim como Bahia. São times que já estão garantidos na Libertadores do ano que vem. E eu acredito que o Botafogo também vai chegar nessa turma, viu, João Filho? Vai? Eu acredito que sim. Muito bem. Tá certo, então. Vamos pra frente? Toca a hora, JS. Vamos confirmar a hora para você que tá ligado aqui no Timaço da Vale FM. A hora no Timaço. Em Juazeiro do Norte são 18 horas 22 minutos. A hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui em Juazeiro, para toda a nossa região. Vamos em frente pela Vale FM 99,9. Aqui Timaço da Vale FM. Só dizer que o Botafogo também já está confirmado na próxima Libertadores da América. Tá certo, então. Olha só, gente, Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e segurança no trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. Clínica Sigma, também com seu laboratório, na Rua Padre Cícero, 941, passou no médico, precisa fazer exames laboratoriais? Faça na Sigma. Nova central de atendimento através do 99203-5800. Sigma,
Clínica de Gestão Ocupacional, direção do nosso amigo Caleb Cajueiro. Assim como também, Marcos, finalistas da Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo líder, muito próximo de confirmar o título de campeão nacional, e o Palmeiras atualmente na segunda posição. Estão na fase de grupos também, estarão na fase de grupos da Libertadores para o ano de 2026. Só para confirmar aqui, na fase de grupo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense, tá? Certo. São os 5. O Botafogo ainda tem matematicamente chance de tomar a vaga do Fluminense. E ainda tem o Bahia um pouquinho mais atrás. Mas o Fluminense com a goleada de ontem não confirmou, não? Então, é isso que eu vi aqui. Mas veja bem, o Fluminense tem 58 pontos. Certo. O Botafogo também tem 58. E o Botafogo tem um jogo a menos. Então eles estão brigando ali ainda. Eu também vi essa informação, que o Fluminense estaria garantido, mas pela pontuação do Botafogo, tá aqui 58-58. Tá certo. Ainda tem o Bahia com 56. Agora, eles estão garantidos, no mínimo, na chamada pré-Libertadores. Sim. O São Paulo, que é o 8º colocado com 48 pontos, já não alcança mais Bahia, Botafogo, Fluminense. Então, pelo menos na pré-Libertadores, essas equipes já estão confirmadas. Tá certo, então. A gente fala aqui no Timaço da Vale FM, da Black Friday, da Motopeças Padre Cícero. Fala, amigo motociclista e apaixonado por duas rodas. Pois é, minha gente, hoje já teve o primeiro dia, amanhã o segundo dia de Black Friday da Motopeças Padre Cícero, onde você vai encontrar capacetes, jaquetas, acessórios e muito mais com descontos imperdíveis. Então, acelere e vá para a loja amanhã para garantir os melhores produtos com preços aí de tirar o fôlego. Motopeças Padre Cícero, tudo para você e sua moto. Bom, lembrando que tá rolando também a Black Friday do posto Asa Branca. Abasteceu, ganhou e vale até 7 da noite. Dá tempo ainda, tem mais de meia hora para você passar lá no posto Asa Branca, abastecer com a qualidade Petrobras, tem descontos para você. E olha, a partir de R$20 em abastecimento, você vai poder retirar gratuitamente, totalmente de grátis, tá? Um produto Jabiju. Gostei do totalmente de grátis. Pois é, rapaz. Lá na loja de conveniência do posto Asa Branca. Abasteceu a partir de R$20, recebe um cupomzinho ou um voucher, como queiram. Vai lá na loja de conveniência e recebe um produto Jabiju. Tem sorvete, tem picolé, é uma delícia, hein? Além de aproveitar o preço baixo lá do posto Asa Branca. Lembrando que a promoção vai até 7 da noite. É hoje o Black Friday do posto Asa Branca, Rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manuel Coelho, lá na Betolândia, já para as bandas do aeroporto. Bom, por aqui a gente fala também de um local onde você pode ter momentos inesquecíveis. Eu falo do Motel Imperial. Motel Imperial para você. Meu amigo, a estrutura é maravilhosa. Conforto, higiene, qualidade e segurança. Absoluta discrição no atendimento. Motel Imperial, na Engenheiro José Walter, número 280, no bairro Antônio Vieira. Tem um Instagram. Segue lá o perfil, @Motel Imperial Oficial. A direção geral é dele, do nosso querido amigo desportista, primeiro suplente vereador, nosso amigo André Lemos. Olha só, JF, a Madeireira Beira Rio também tem grandes ofertas de Black Friday que permanece também, continua para amanhã, e amanhã vai ter churrasco, arroz carreteiro, sanfoneiro e ainda 2 ofertas surpresas, além de todas as promoções que já estão acontecendo lá na Madeireira Beira Rio. Sim. Venha garantir as suas compras na Madeireira Beira Rio, vai ser amanhã, a partir das 9h30 da manhã, tá certo? Maravilha. Lá na Avenida Leão Sampaio, eu falei Madeireira Beira Rio, com uma espetacular Black Friday. Estamos ao vivo também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, que tem o oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Você pode fazer o seu pedido através do 988429514. Vamos em frente com o timaço da Vale FM. Olha só, gente, confira a premiação do Cariri da Sorte desta semana. No quarto sorteio tem para você uma moto Saara 300 cilindradas, uma Honda Bros, mais 5 mil, tudo junto no quarto prêmio.
prêmio. E mais, R$5.000 no primeiro prêmio. No segundo tem uma Honda Pop, no terceiro outra Honda Pop e no giro da sorte 10 rodadas e R$500. E ainda um total de R$10.000 para quem bater na trave. Não fique de fora, compre já o seu Cariri da Sorte. E tem o Cariri da Sorte Extra, que é a rapidinha do Cariri da Sorte, 2 para 5 mil. Você paga R$2, pode ganhar 5 mil no próximo domingo. Por aqui com a gente do Timaço, sabe quem também? A Juazeiro Parafusos, ferramentas e ferragens. Há mais de 25 anos vendendo soluções em fixação e ferramentas. Uma completa linha de ferramentas Bosch em novas e modernas instalações. Uma loja mais ampla, mais confortável, mais moderna, pensando em atender os nossos clientes. A Juazeiro Parafusos fica localizada na Rua São Pedro, número 1768, no centro aqui de Juazeiro do Norte, com o telefone 3512-3876. Timaço da Vale também falando para você de Dandara, o autêntico sabor da Bahia. Olha só, gente, Dandara é cozinha baiana, um pedacinho da Bahia dentro do nosso Cariri. Tem o autêntico acarajé de Salvador, crocante por fora, macio por dentro, recheado com vatapá, caruru, molho campanha e camarão defumado. É a Bahia abraçando sua alma em cada mordida e não para por aí. Tem abará, caldos, moquequinha de siri catado, chinchim de galinha, pastelzinho de carne de sol e agora tem novidade, moquequinha de filé de tilápia com arroz de pequi. Rapaz, dá água na boca, hein? É uma combinação surpreendente, aromática e irresistível. Anote aí o endereço da Dandara Cozinha Baiana. Rua Sargento José Marcolino Brasileiro 160, bairro Lagoa Seca. E está aberta de terça a sábado, das 17 às 22h30. Instagram, @Dandara Cozinha Baiana. A gente fala também da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. É referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o perfil da Ramagem no Instagram, @Ramagem Couros. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon, pão nosso, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, burgão, pão árabe, torradas, biscoitos e... sequilhos. Tem a linha integral, light, multigrãos, aveia 100% integral e também a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Por aqui também no Timaço a gente fala da Rastro Pneus, é o local certo para uma revisão completa no seu carro, viu? Você pode fazer a troca dos pneus, ver como é que tá o óleo, freios, alinhamento, balanceamento, bateria, serviços em geral, em mecânica. É com a Rastro Pneus, cuidando do seu carro, nós cuidamos de você. A Rastro Pneus fica localizada na rua Avenida Padre Cícero, número 1693, com o telefone 3587-4195. Vamos em frente pela Vale FM 99,9, também em nome de Só Fumê, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos, película de alta performance e qualidade do serviço é com a Só Fumê. Rua José Marrocos 408, Só Fumê. WhatsApp 98805-4899. Pois é, o final de semana chegou para você aproveitar as delícias da churrascaria Mão de Vaca, aquele cardápio diferenciado. Vai lá na Rui Barbosa com a José Marrocos para você comer bem, pagando bem pouquinho. Mas se de repente você está em casa, chegou em casa aí do trabalho, semana cansativa, pode fazer o seu pedido, receber na sua casa comida bem quentinha, gostosa pra caramba. Qual que é o número de contato? É o 98865-7741. Tem também o 99805-4212. A melhor do Cariri é a churrascaria Mão de Vaca. Eu falo da Jumaz Esportes, há mais de 30 anos, com o maior e mais completo estoque de material esportivo e também com promoções de Black Friday. Amanhã, sabadão, passa lá na Jumasa. Você é torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras, quer ver a grande decisão da Libertadores com a camisa do seu clube de coração? Passa lá na Jumasa, que tem também material esportivo, bolas para todos os esportes, uniformes esportivos, tênis, chuteiras, enfim, acessórios para você praticar o seu esporte preferido. Tudo isso é com a Jumasa. E atenção, você que promove torneios, campeonatos, lá na Jumasa tem troféus, medalhas,
placas comemorativas, tudo para você realmente no esporte da nossa região. Jumasa fica na rua Santa Luzia, 297, ali ao lado do Bradesco, no centro de Juazeiro, e continuam as ofertas de Black Friday. Bom, são 18h33, se bateu aquela fome, Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço, na Praça do Pio 12, vai lá, vai saborear, você vai gostar muito, viu? Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Bora falar também das farmácias Fernandes, 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender com grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. Por aqui a gente fala também do Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, formando sempre os melhores profissionais. Unileão, sempre com você. Atenção, você que é atacadista do ramo de semijoias ou quer iniciar o seu próprio negócio, vá à loja Juazeiro Dourados. Oferecemos melhores preços do mercado, brincos infantis a partir de R$ 1,19, lindas peças com zircônia a partir de R$ 5,90, aliança a partir de R$ 3,79 com 1 ano de garantia. Kits banhados a ouro com 40 peças a partir de R$ 84,90. E agora temos também na Dourados relógios Oriente, Lince técnicos e Condor legítimos, hein? Não é Paraguai não, é legítimo, no atacado e varejo. Juazeiro Dourados, loja da fábrica, Santa Luzia 263, no centro de Juazeiro. Tem o WhatsApp 889-9631-4322 e o Instagram é @DouradosJoias. Conosco também, vereador Chagas Moura. O homem é bom, viu, Chagas Moura? Vem aí no mês de dezembro a Copa Chagas Moura, com R$46 mil de premiação, rapaz. Rapaz, premiação maravilhosa, viu? Tu é doido, macho, é dinheiro demais, viu? Dinheiro demais. Parabéns ao vereador Chagas Moura por esta iniciativa. Serão 4 domingos de muita emoção e esporte no nosso futebol amador. Uma realização do vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte. Agora em Juazeiro são 18h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui em Juazeiro, hein, com as melhores ofertas para você sair com o seu Chevrolet 0 km da Novo Rio Veículos. Vamos em frente pela Vale FM 99,9, movimentar a reportagem do nosso timaço da Vale FM, em nome de Diniz Supermercados, e canto a canto, em todo canto tem um Diniz pertinho de você, e continuam as ofertas de Black Friday do Diniz. Rapaz, ofertas maravilhosas. Maravilhosas, rapaz. E dá tempo você passar lá ainda e conferir estas grandes ofertas. Tá certo, meu querido JF? Tá legal, então. Vamos começar com quem? Com Pedro Paulo ou com Anderson Luiz? Você é quem decide, JF. Bom, vamos lá com o Pedro Paulo Vieira, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto. Tem sempre o Diniz perto de você. A gente vai falar com o Pedro Paulo com informações atualizadas do Icasa. Fala, Pedro. Um abraço pra você. Boa noite. Boa noite, Marco Valério, boa noite, JF, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O time do Icasa encerrou sua preparação para o jogo decisivo amanhã pela Copa Cariri Aloysio Gregório Sub-17. A partir das 9 da manhã a bola vai rolar para Icasa e Cariri, Cariri e Icasa no CT Praxedão, com portões fechados, jogo que vale vaga na decisão desta competição que movimenta as categorias de base dos nossos 5 clubes profissionais. O Icasa, como já destacamos em outras edições, quer o título, pois a taça leva o nome do seu ex-presidente Aloysio Gregório. No jogo da primeira fase, o Cariri levou a melhor e derrotou o Verdão do Cariri. Agora o Icasa joga em seus domínios, quer devolver o placar, pois um placar mínimo 1-0 garante a vaga do Verdão do Cariri na grande final. Mesmo com a punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Ceará, a Federação Cearense de Futebol manteve o jogo para o CT Praxedão com os portões fechados para garantir a segurança de todos e evitar qualquer desentendimento. Com isso, a torcida não terá acesso à parte interior do CT Praxedão, não poderá acompanhar este jogo decisivo nas categorias de base. Categoria de base do Icasa, que participou
da Copa Atlântico no mês passado e agora tem a chance de conquistar um título, de chegar a uma decisão através da Copa Aloysio Gregório. Amanhã, 9 da manhã, Icasa e Cariri no CT Praxedão, valendo vaga na decisão. Tá ok, tá aí a participação, Marco Valério, do Pedro Paulo Vieira, destacando esse jogo amanhã da meninada, tanto do Icasa como também do Cariri, que vão se enfrentar amanhã pela manhã lá no CT Praxedão. É jogo duro para a garotada do Icasa, porque o Cariri tem jogadores que vêm fazendo um trabalho já há mais tempo, que é exatamente através do Suarez Leite Machado com o seu Campo Grande. Agora, o que eu lamento, João Filho, é que esse jogo não possa ter a abertura dos portões para que o torcedor possa assistir e até dar aquele apoio aos atletas do Icasa. Tivemos problemas em outras partidas aí, né? Teve aquela questão da multa que o Icasa recebeu também, lamentável isso. Mas vamos esperar que seja um bom jogo. São 2 times aqui de Juazeiro do Norte que a gente tem muito carinho, que é o Icasa e também o Cariri, né? Que possa ser uma boa partida e que vença o melhor. Verdade. É claro que se o Icasa ficasse com essa taça pelo fato do nome ser do ex-presidente Aloysio, que infelizmente faleceu este ano aqui na nossa cidade, seria bem legal, né? O Icasa conquistar essa primeira Copa Sub-17 da região do Cariri, com certeza, promovida pela Federação Cearense, que leva o nome do Aloysio. Mas a gente sabe que é jogo, o Cariri também quer ganhar e está muito certo de tentar ganhar a partida. E a gente só espera que tenhamos um bom jogo realmente e que o melhor realmente passe para a grande decisão. É isso mesmo, Marco Valério. São 18h40. Muito obrigado ao Pedro Paulo Vieira com atualizações do Icasa, sempre em nome de Diniz Supermercados. De canto a canto, em todo canto, você encontra sempre um Diniz pertinho de você para economizar de verdade, viu? Tá legal, um abraço para você que está no nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Sexta-feira. Sim. Sexta-feira pede aquela pizza especial, combinação pizza, fim de semana, aquele refrigerante. Você vai fazer o seguinte, vai pegar seu telefone agora, vai mandar mensagem pro Val, lá pra Pizzaria Val, 988-42-9514, vai fazer o seu pedido, entrega rapidíssima e aquele preço especial para você. Pois vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco tem Anderson Luiz, né, para falar do Guarani, que também tem jogo decisivo no Campeonato Sub-20 da Liege. A gente vai trazer daqui a pouco o Kilmer de Campos dentro do nosso Vale Esportes. E é claro, os jogos de hoje do Brasileirão, tudo que vai rolar no final de semana. Vale FM. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri, prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Ares Motos faz 20 anos e para comemorar essa data tão especial, vai sortear 20 prêmios incríveis para você. Serão sorteados motos 0 km, PlayStation 5, TV 32 polegadas, geladeira e muito mais. E para concorrer é muito fácil. Faça sua compra em uma das lojas participantes e ganhe cupons para os sorteios. Participe já desta festa e concorra a muitos prêmios. Regulamento completo em ce.arismotos.com.br. Ares Motos, essa é a Honda. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 981 52 87 69. Protebem Proteção Veicular.
brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Quando a história é real, a mudança também é. Cheguei em Juazeiro, eu tinha 18 anos. Na Unileão, eu amadureci e agora eu estou vendo os meus sonhos se tornarem realidade. Eu era uma criança super curiosa. Desde pequena, eu quis ser cientista. Sem ficção, só vidas reais evoluindo aqui no terceiro melhor centro universitário do país. Mega Vestibular 2026. Inscreva-se. unileão.edu.br. Prova 6 de dezembro. Unileão com você, sempre. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Marco Valério. Vamos em frente pela Vale FM 99,9. Deixa eu falar para você que a Comercial ZM é concessionária Steel para a região do Cariri e apresenta a sua Black Friday 2025. Muitas ofertas hoje na Comercial ZM que continuam amanhã. Olha só, roçadeira Steel a partir de R$ 1.699, motosserra R$ 999, pulverizadores da marca Steel R$ 2.299 e muitos outros produtos. Toda a linha de peças, acessórios, serviços originais de fábrica para garantir o máximo desempenho. É na Comercial ZM, sua concessionária Steel no Cariri. Avenida Padre Cícero 2370, próximo ao shopping. Telefone 3511-9550. Bom, são 18h45 na Grande Juazeiro, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Vamos falar com o Anderson Luiz, que vai trazer informações atualizadas do Guarani de Juazeiro aqui no Timaço. Fala, Luiz, um abraço, boa noite. Boa noite para você, João Filho, boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes, o rubro-negro juazeirense que tem mais uma decisão amanhã pelo Campeonato da Liege Sub-20. Nós ainda estamos na fase de grupos do campeonato, mas o Guarani, o jogo de amanhã para o Guarani vale a sua classificação. O Leão do Mercado teve 2 jogos, não venceu, né, não conseguiu a vitória em nenhum dos jogos, e amanhã, às 8h30 da manhã, lá no CT, vai enfrentar a equipe do Careca. A gente sabe do quanto é forte a equipe do Careca nas competições de base aqui da nossa região, e o Guarani vai ter esse difícil desafio de ter a obrigação de vencer para conseguir a classificação para a próxima fase. O Rony é que está comandando a equipe, o Zé Ivan está muito próximo. Até então é o único campeonato que as categorias de base estão participando nesse momento. Só vai ter outra competição que é a Cariri Cup na segunda quinzena do mês de dezembro. Então o Guarani volta todas as suas atenções para esse jogo de amanhã contra a Escolinha do Careca. Interessante que o Guarani está sempre participando, né? Sim. Se você pegar, desde que terminou o Campeonato Cearense de Profissionais, o Guarani participou de vários torneios, de várias competições. É bem verdade que os resultados não têm sido bons, mas pelo menos o Guarani está sempre ali presente, né, Anderson? Está sempre movimentando as categorias de base. Inclusive, hoje o foco do Guarani é justamente nessa questão desse jogo do próximo final de semana. Hoje acaba o prazo final para as inscrições nas eleições do Guarani, e até agora, como o Zé Ivan está focado nesse jogo do próximo final de semana, não conseguiu formatar essa chapa. Então na próxima segunda-feira
o Breno, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Rubro Negro Juazeirense, deve prorrogar um pouco mais esse prazo para que sejam apresentadas chapas, ou então a chapa que irá comandar o Rubro Negro Juazeirense, mas todas as atenções de fato estão nesse jogo do Sub-20 nesse final de semana, e essa questão das eleições vai ficar mais para a próxima semana no Rubro Negro Juazeirense. Eu fico a me perguntar, tudo bem que a prioridade é o jogo, a base e tudo, mas se não aparecer ninguém, se não aparecerem as pessoas para compor a chapa, se está sendo prorrogado, ninguém se apresentou ainda, e aí, como é que vai ficar? Meu filho, já tem o Zé Ivan. Eu tô colocando no condicional, que pode acontecer de ninguém se prontificar a fazer parte da chapa. Mas aí, enquanto não tiver alguém, o Breno tem que estar chamando, convocando. E aí, em termos de pessoas, o Zé Ivan, nesse momento, se reúne com muitos conselheiros para ter nomes para compor a sua chapa, nesse momento. Zé Ivan tem interesse em continuar, mas por enquanto só temos o nome dele, encabeçando a chapa da executiva. No Conselho Deliberativo só temos o nome do Breno encabeçando o Conselho Deliberativo. Então vai ser necessário formar essas duas chapas para comandar o Leão do Mercado. Tá difícil formar uma, imagina acreditar numa eleição com duas chapas, tanto no Conselho quanto na Executiva. Então, eu acredito que hoje a conversa principal é tentar agregar pessoas para poder comandar o Guarani nos próximos 2 anos. Valeu, Anderson. Obrigado pelas informações do Leão do Mercado. E surgiu agora à tarde, João Filho, uma informação importante de que a Federação Cearense de Futebol convida os presidentes das 10 equipes que disputarão o campeonato da Série B do ano que vem. É o campeonato que congrega 50% dos participantes aqui da nossa região. E a reunião será realizada no próximo dia 15 de dezembro, uma segunda-feira. Será de segunda-feira que vem, há 2 semanas, lá na sede da Federação Cearense de Futebol. E é bom lembrar, os 10 times da Série B do ano que vem, Barbalha, vou aqui falar por ordem alfabética, tá bom? Certo. Barbalha, Caucaia, Cariri, Crateús, Crato, Atlético Cearense, né? Não tá por ordem alfabética porque é Futebol Clube Atlético Cearense, então é pelo primeiro nome. Icasa, Itapipoca, Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral. João Filho, essa segundona do ano que vem não vai ser fácil não, João Filho. Vai ser pegada, viu? Vai ser. Porque, além desses times da nossa região que vão se engalfinhar pelas vagas, a gente tem o Caucaia, que é um time muito tradicional. Tem o Atlético Cearense, que também quer voltar para a primeira divisão. Tem o Itapipoca, que chegou à fase semifinal nesses últimos anos, não subiu, mas está ali beliscando. E tem o Guarani de Sobral. Então aqui, digamos assim, o que tem menos renome é o Crateús. No mais, são todas equipes que já disputaram primeira divisão, que já fizeram um bom trabalho na primeira divisão. Então, quem achar que vai ser molinho subir ano que vem, pode tirar o cavalinho da chuva. Por isso que os nossos dirigentes do Icasa, do Guarani, do Cariri, Barbalha, Crato, meu amigo ou meus amigos, se vocês não fizerem um bom elenco, um bom trabalho, uma comissão técnica de qualidade, não vai dar não, viu? Tem que ter qualidade porque o campeonato promete, viu, João Filho? Eu sigo, Marco, no Instagram o perfil do prefeito da cidade de Sobral, que é o Oscar Rodrigues. E recentemente ele postou um vídeo ao lado do presidente do Guarani da cidade de Sobral, que é um presidente novo lá, né? Presidente novo. E o prefeito Oscar Rodrigues disse que o Guarani de Sobral terá todo o apoio do município sobralense no que diz respeito às competições que o Guarani possa participar, né, profissionalmente de futebol. E ainda tem um componente. Ano que vem é um ano eleitoral. Não tem eleição para prefeito, mas tem para os deputados da cidade, para o governador. Inclusive o irmão do Oscar Rodrigues é deputado, que é o Moses Rodrigues, né? E a gente sabe que muitas vezes o prefeito, o mandatário da cidade, não estou me referindo a Sobral não, estou falando de forma em geral, ele quer
apoiar o clube da cidade para ganhar mais popularidade junto à população. Com certeza. Então tem esse componente que algumas equipes podem receber um apoio muito bom da municipalidade, que é, por exemplo, o que não tem se visto aqui em Juazeiro. Claro que a prefeitura tem seu convênio, passa uma parcela para os clubes, mas, digamos, não é um apoio tão substancial. E quem está dizendo aqui não sou eu, são os próprios diretores dos clubes que já deixaram isso muito claro. Que tem um convênio, claro, é importante, mas não é determinante para que o clube consiga recursos para brigar pelo acesso. Bom, vamos aguardar e ver aí como será ano que vem, porque, na verdade, os clubes do Cariri, se pensam que vão subir só no nome, pode tirar o cavalinho da chuva. Ou faz um trabalho bom, ou então a coisa vai pro beleléu, viu, JF? Concordo plenamente Você sabe como é que é ir pro beleléu? Não, graças a Deus eu nunca descobri essa façanha de ir pro beleléu, não. Pois é. E nem quero descobrir. JF. E nem quero descobrir. Antes que você chame o nosso querido Kilmer... Se ele quiser, conversa com a gente, né? Um abraço para Manuel Moreira, tá ouvindo a gente na rua 22 de julho, acompanhando no nosso canal no YouTube. Galera, deixa o like, deixa o joinha. Quem também tá mandando mensagem pra gente no nosso chat é o Expedito Lacerda. E o nosso ouvinte internauta Diá Santos diz: boa noite, amanhã vai ser tanto flamenguista chorando. Diá, seja humilde, Diá. O jogo é jogado e o lambari é pescado. Não acho que vai ser fácil, nem para um lado, nem para o outro. Eu sei que vai ter muita emoção. Ele não colocou que vai ser fácil nem difícil. Ele só disse que ao final terão torcedores aí tristes, né? Claro. Se um dos dois vai ganhar, quem perder, quem perder não vai ficar animado. É um direito dele de expressar a opinião, né? Mas é aquela coisa. Eu não sei quem vai ganhar, nem sei quem vai perder, mas que isso é do jogo, né? Isso é do jogo. São as duas grandes equipes. Alguém vai ter que chorar após a partida e o outro vai comemorar muito. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e da segurança do trabalho da sua empresa. Referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, desde exames médicos ocupacionais até laudos técnicos de SST completos, incluindo laudos para aposentadoria e PPP. E na Clínica Sigma, você pode fazer os seus exames laboratoriais. Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. Entre em contato com a Clínica Sigma pelo telefone 99203-5800. Bom, a gente está tentando contato com o Kilmer de Campos, por enquanto não está sendo possível. Ele não quer conversa com a gente? Rapaz, até agora não. Até agora, não sei o que está acontecendo. Vai começar, Marco Valério, daqui a 4 minutos a bola vai rolar no Alfredo Jaconi para o jogo do Juventude contra o Bahia. Juventude que ainda luta desesperadamente para sair da zona do rebaixamento, ainda com chances de sair da zona da degola. É o vice-lanterna, 33 pontos até aqui, contra o Bahia, que é o 7º colocado. O Bahia tem 56 pontos. Vamos com o Kilmer? Bora, só mandar aqui um abraço pro Cícero Pereira da Silva. Ele bota boa noite, pessoal do Timaço, amanhã Mengão campeão. Tá aí o recado do Cícero Pereira. Obrigado pela mensagem, Cícero. Cícero, um abraço pra você. Dito isto, vamos a ele, o Cariri. Dito isto, Cariri te abraça, De Campos. Um abraço, boa noite. Valério, amigos do Timaço da Vale FM. Fortaleza, capital cearense, está fervendo. Não por causa da Libertadores. Nós temos muitos aficionados, torcedores do Palmeiras e do Flamengo. Por causa da quintura, né? Mas o pessoal está de olho mesmo. Mas o pessoal está de olho mesmo, viu, Marco Valério? É no desfecho do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O Ceará, que estava com a vida ganha, agora encontra-se ameaçado. O Fortaleza, que estava quase enterrado e rebaixado, agora respira e tem chances. E os dois jogam na capital cearense sábado e domingo, e os dois enfrentarão 2 clubes de Minas Gerais. O Ceará, o Cruzeiro, que tenta
se cristalizar entre os primeiros do Brasileirão, e o Fortaleza enfrenta o Atlético Mineiro, que vem de uma ressaca braba, né? Perdeu a Copa Sul-Americana no final de semana que passou. No jogo do Ceará, a diretoria está fazendo uma promoção. Você é sócio, quer levar mais um? Esse um que vai com você sócio só paga metade. Já 32 mil ingressos vendidos. Já a torcida do Fortaleza está mais aloprada, né? Tá louca para ver o time de novo, depois de 2 vitórias fora de casa, aquela chama acesa da não queda, e em pouco mais de 50 minutos, 40 mil ingressos foram adquiridos, entre comprados e check-in. Com certeza teremos casa cheia sábado, 9 da noite, para Ceará e Cruzeiro, e no domingo, 18h30, casa cheia para o jogo do Fortaleza contra o Clube Atlético Mineiro. O Ferroviário, tem coisas que o pessoal fala aqui que só acontece com o Ferroviário. Eu nunca vi o que aconteceu ontem. A história da lei do ex já aconteceu várias vezes, mas lei do ex 3 vezes no mesmo jogo eu nunca vi. Um gol do Ciel, lei do ex. Um gol do Edson Cariús, lei do ex. Um gol do Lincoln, lei do ex. Eu nunca vi um hat-trick com lei do ex. Ferroviário perdeu 3-2 e agora às 17 horas o Marcelo Vilar pagou o pato. E eu disse ontem na coletiva, Marcelo Vilar, você é treinador, não é milagreiro. E eu acho que por isso e por outras coisas, o Marcelo ficou aborrecido com algumas perguntas feitas. Algumas perguntas foram formuladas e ele disse, olha, isso aí tem que perguntar à SAF, isso aí você pergunta à diretoria, isso aí você... Aí eu até perguntei, disse assim, quem é que contrata, que é PhD em contratar jogador ruim? Porque eu nunca vi tanto jogador ruim no mesmo time como no Ferroviário Atlético Clube. Porque você trazer 10, errar em 1, acertar 8, errar 2, acertar 7, tudo bem. Mas você contratar 10 e 10 jogadores ruins... Eu não queria esses jogadores do Ferroviário que foram... Porque uma coisa, viu, Marco e meu querido João Filho? Quando você tem a base é igual o irmão. Ou ruim ou bom, mas é seu irmão. É a base. Ou ruim ou bom, tá lá com você. Agora, você ter a chance de contratar um jogador bom e traz um jogador ruim, isso é igual você escolher a amizade errada, né? Você tem a chance de escolher bons amigos e conviver com bons amigos, aí só convive com gente ruim. É o que acontece no Ferroviário. Marcelo Vilar foi demitido, o Ferroviário está desclassificado. Agora eu vou acender uma vela, ou para o Fortaleza ou para o Ceará. Quem se classificar, ou seja, quem ficar na primeira divisão, o Ferroviário ganha uma vaguinha na Copa do Brasil. Se os dois papocarem, o Ferroviário perde a vaga na Copa do Brasil, viu, meu querido Marco Valério? Bom, tá aí a participação do Kilber de Campos. Kilber, a bola tá rolando, vai começar agora Juventude e Bahia. Quem se dá bem nesse confronto? E Juventude. E aí, Marco Valério, quem ganha? Juventude ou Bahia? Na minha opinião, esse jogo vai terminar com a vitória do Juventude. Acredito também na vitória do Juventude. Bahia já praticamente ali na Libertadores. Acho que o Juventude vai ganhar esse jogo hoje, viu? Ô, Kilber de Campos, 19h30 lá em São Januário. Tem o Vasco contra o Internacional. Eu tô só contando igual o Zagallo. São 5 jogos, depois que Carlo Ancelotti bebeu e comeu em São Januário e de Agamenon foi olhar o time do Vasco para levar para a seleção, azar total, 5 jogos, 5 derrotas. Eu acho que a gente tira o pedal. 1-0 Vasco. E aí, Marco, quem ganha? Vasco ou Inter? Na minha opinião, ganha o Vasco. Acredito também na vitória do Vasco da Gama. Ô, Kilmer, 9h30 da noite tem Santos e Sport, Kilmer. Eita, dá Santos. E aí, Valério, o Santos ganha? Também acho que o Santos leva pela ruindade do esporte. Somente pela ruindade, porque o Santos é ruim também, viu? Acredito também na vitória do Santos. Acho que o Santos vence o jogo. Kilmer de Campos, amanhã 16 horas do Barradão. Tem o Vitória contra o Mirassol, Kilmer. Eu acho que dá empate. E aí, Marco Valério, quem ganha esse jogo? Na minha opinião, dá Vitória. Eu acho que dá Mirassol. O Mirassol, pra mim, vence, faz mais uma vítima amanhã no Campeonato Brasileiro. Amanhã, Kilmer, 9 da noite, o jogo, a bola vai rolar pra Ceará e Cruzeiro. Aí dá Cruzeiro. E aí, Valério, quem ganha? Empate. Acredito na vitória do Cruzeiro. Pra mim, o Cruzeiro vence esse jogo amanhã. Rapaz, vocês estão querendo que o Ceará seja rebaixado, é? Rapaz, ele não tá fazendo por onde ficar, né? Porque o Ceará, depois do Cruzeiro, vai pegar o Flamengo babando na próxima quarta-feira para ser campeão no Maracanã
com 70 mil pessoas. Aí fica complicado pro Vozão, viu? Tá bom. Bom, domingo, 16 horas. A bola vai rolar para Corinthians e Botafogo, de Campos. Corinthians. E aí, Valério, quem ganha esse jogo? Na minha opinião, ganha ninguém. Vai ser empate. Tá certo. Acredito que o Corinthians vence. Para mim, o Corinthians será o vencedor desse jogo. Ô, Kilber de Campos, domingo tem Fortaleza e Atlético Mineiro. 8h30 o jogo, né? 18h30, não? É, eu acho que 18h30. Fortaleza. Esse jogo do Fortaleza aqui, será às 18h30? É, 18h30. Ah, tá certo então, 18h30. No Castelão. Muito bem. Para o senhor da Fortaleza, né? É, da Fortaleza. Muito bem. E aí, Valério, quem ganha? Na minha opinião, Fortaleza que tá de parabéns. O Fortaleza se recusa a ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Realmente o Fortaleza, eu gostaria muito que o Fortaleza escapasse, até pela bravura com que o Fortaleza tem jogado nessas últimas partidas. Acredito também na vitória do Fortaleza. Acho que o Fortaleza vence o Atlético Mineiro. Kilber de Campos, amanhã quem será o campeão da Libertadores? Palmeiras ou Flamengo? Antes, deixa eu só contar uma pequena história. Arrocha. O Gato Milu, você lembra do Povo Pou, né, que adivinhava os resultados da Copa do Mundo? Morreu, Sim. Coitado do Povo Pou. Mataram o povo. Agora apareceu o Gato Milu e apareceu o papagaio Nabucodonosor. Olha o nome do papagaio. O Gato Milu, botaram a comida na jaula tinha lá o escudo do Palmeiras, o escudo do Flamengo. Ele se recusou a entrar na jaula do Flamengo. Entrou na comida do Palmeiras, disse que o Palmeiras ganha. Ele não erra uma, o Gato Milu. O papagaio Nabucodonosor, que também tem um puleirinho com o escudo do Palmeiras e o escudo do Flamengo, ele nunca voou pro escudo do Palmeiras. E cravou que o Atlético papocaria semana passada. O papagaio Nabucodonosor acertou que o Atlético papocaria e disse que o Flamengo vai ser campeão. E aí, eu acredito no papagaio ou no gato? Eu vou de porco, eu vou de Palmeiras. Muito bem. Marco Valete, você acredita no Gato Milu ou no papagaio? Eu já falei no início do programa. Para mim, não é o meu desejo pessoal, mas para mim, o Flamengo é favorito para ser campeão. Tá certo. Bom, vamos embora, né? Não, faltou a sua opinião. João Filho, aquele encontro, se o Palmeiras ganhar, vamos fazer o que nós fizemos naquele dia lá no Uruguai. Vai ser mais esticado ainda. Vai ser mais esticado. Vamos brindar. Vamos brindar. Vai dar certo, Kilber de Campos. Vai dar certo. Vai, João Filho. Vai dar certo. Se acalme, viu? Vai dar certo. Só Deus sabe como é que eu tô por aqui. Mas vamos em frente. Um abraço, Kilber. Valeu, garoto. Um abraço. Um abraço. Tá aí, Marco Valério, a participação do Kilber de Campos aqui no Timaço da Vale FM com as informações da capital. Eu volto amanhã, 7 da manhã, no Balanço Geral. Rapaz, eu volto, sabe quando, Marco? Segunda-feira. Eu volto também no Nova Manhã e no Jornal Meio Dia na próxima segunda-feira. Estarei de volta com as informações do futebol, mas eu volto já. 8 da noite eu vou estar por aqui no A Noite é Nossa. Que conversa. Rapaz. Tem que aprender. Tá certo. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado a todos, pessoal que acompanhou pelo YouTube. Deixa o like, um grande abraço. O Vale Esportes volta na segunda-feira, às 18 horas, aqui no Timaço da Vale. Grande abraço, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. De Lobato, que foi deflagrada ontem, né, pela Receita Federal e outros órgãos públicos para combater sonegação fiscal, outros crimes. Queria que o senhor falasse sobre ela e também sobre como essa operação se relaciona com o projeto do devedor contumaz, que é defendido pelo governo e está para ser votado aí no Congresso Nacional. Boa noite, perfeito. A Operação Poço de Lobato, ela é mais uma operação de parceria da Receita Federal com outros órgãos parceiros, em especial o Ministério Público. E ela é importante porque desvendou um esquema grande e complexo de sonegação fiscal, evasão de divisa e ocultação de patrimônio. E no meio desse esquema todo está um dos maiores devedores contumazes do Brasil. Um grupo econômico cujo negócio principal é não pagar tributo. É por meio do não pagamento do tributo que ela gera o resultado para os seus sócios, para aqueles que ganham com essa atividade criminosa. Então, ele tem tudo a ver com o nosso projeto
contra o devedor contumaz. Nosso projeto de lei que já foi aprovado lá no Senado Federal e agora acabamos de ter a indicação do relator. Estamos bastante esperançosos que seja também aprovado na Câmara dos Deputados. E quem são, então, secretário, esses devedores contumazes? Como é que a gente caracteriza esse tipo específico, né, de empresa inadimplente? Por que isso pode estar associado ao crime organizado? É muito importante deixar claro que esse nosso projeto de devedor contumaz, ele é muito mais amplo. Ele trata dos bons contribuintes, que são a grande maioria dos contribuintes. 99% dos contribuintes, eles vão ter um tratamento melhor com a aprovação dessa lei. Ela vai permitir, por exemplo, que o bom contribuinte não seja autuado diretamente pela Receita Federal. Ela será sempre orientada, sempre receberá a orientação da Receita Federal para poder se autorregularizar. Mas para a gente melhorar o tratamento para os bons contribuintes, eu preciso separar o joio do trigo. E nesse caso aí, o joio é o devedor contumaz. É uma pequena minoria que não são nem contribuintes, né? São pessoas que se utilizam da atividade empresarial ou da estrutura empresarial para não pagar tributo e com isso ter uma vantagem competitiva e ganhar dinheiro com isso. Nós estamos falando de pouco mais de 1.000 contribuintes apenas que serão classificados como devedores contumazes, dentre mais de 20 milhões de empresas brasileiras. Então, uma pequena minoria, mas que causa um estrago enorme em determinados setores. Então, a grande diferença é a seguinte: um empresário, ele pode ser inadimplente, ele pode ter uma dificuldade em não conseguir pagar tributos. Pode acontecer com qualquer um. Ele não é um devedor contumaz. Não é desse empresário que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele empresário que ele abre a empresa com a intenção de não pagar tributo. Ele age com a intenção de não recolher o tributo e com isso ter essa vantagem competitiva, com isso ganhar dinheiro. Esse é o devedor contumaz e para esse a legislação tem que ser mais dura. Inclusive, né, o próprio projeto de lei faz essa definição de quantas vezes a empresa fica devendo, né, dentro de um período de tempo, para deixar bem claro que se trata de uma situação recorrente e de maneira objetiva, né? Exatamente. Essa é a grande vantagem da lei. Ela não dá margem para o bom contribuinte, para o empresário que momentaneamente tem algum problema, ser caracterizado como devedor contumaz. Esse risco não existe. Nós tomamos todo o cuidado na normatização. O que está dizendo lá? Primeira coisa que não é empresário pequeno, né? A dívida tem que ser superior a 15 milhões de reais. Para começo de conversa. Então a dívida tem que ser maior que 15 milhões de reais e esse valor tem que ser superior ao patrimônio da empresa. Às vezes a empresa deve 15 milhões, mas tem 30, 40, 100 milhões de patrimônio. Não é um devedor contumaz. Ela é uma empresa solvente. Nós estamos falando de empresas que têm uma enormidade, mais de 15 milhões de dívida e não tem patrimônio. Mas não é só isso. Além de ter 15 milhões de dívida superior ao patrimônio, isso tem que ser recorrente, tem que ser por períodos contínuos de tempo e tem que ser também injustificável. Há uma série de situações que você justifica isso. Você justifica, por exemplo, olha, eu não paguei porque eu tenho uma discussão relevante relacionada a isso e essa relevância foi reconhecida pelo judiciário. Ela é um processo que está em julgamento repetitivo pelo STJ. Por exemplo, nesses casos em que há relevância do debate, nós não vamos considerar ele como um devedor contumaz. Então, tem que ter mais do que 15 milhões e ser superior ao débito, tem que ser algo recorrente, não é algo usual e tem que ser injustificável. Agora, além da arrecadação, secretário, diretamente, né, que obviamente a gente tem impactos nisso, o projeto também tem outros impactos econômicos, né? Por exemplo, deixar a concorrência mais saudável, né, a concorrência entre as empresas mais leal. Eu diria que essa segunda parte é a mais importante a rigor. Porque, veja, nós estamos falando dos devedores contumazes de 1.000 e poucas empresas que devem mais de 200 bilhões de reais. É uma enormidade de dinheiro. Mas nós não temos esperança de receber esse dinheiro. Por quê? Porque são empresas abertas com laranja, sem patrimônio nenhum. O que nós queremos é tirar elas do mercado e abrir espaço para que o bom empresário possa atuar. Porque hoje o empresário não consegue atuar em determinados setores, em determinadas regiões do país, porque ela está ocupada por esses devedores contumazes. Então, o mais importante do projeto não é tanto arrecadar com essas empresas, é retirá-las do mercado para que o bom empresário possa entrar. Então, é uma medida de saneamento, é uma medida que ajuda, é uma medida boa para os bons empresários brasileiros.
É até o tipo de medida que pode, no futuro, propiciar uma queda de impostos, porque o ambiente todo fica mais saudável, né? Exatamente. Quando todo mundo paga, cada um paga menos, né? A questão é que essas pessoas, essas poucas empresas que são devedoras contumazes que não pagam o imposto, forçam as outras todas a pagar mais para que a conta feche. Então, quando nós saneamos o mercado, é verdade, nós temos sim espaço para essa redução. E foi interessante você dizer isso, porque essa lei do devedor contumaz, na outra parte que eu falei, que é a parte da conformidade, a parte das bondades, tem exatamente isso. O bom contribuinte, quando essa lei for aprovada e tiver numa nota máxima de conformidade, a partir de 1 ano nessa nota, ele tem uma redução de 1 ponto percentual na contribuição social sobre o lucro líquido. No segundo ano, tira-se outro ponto percentual. No terceiro ano, outro ponto percentual, até se retirar 3 pontos percentuais da contribuição social sobre o lucro líquido. Exatamente nessa linha. Olha, eu tiro o mau contribuinte, o devedor contumaz do mercado e premio aquele bom contribuinte que dá menos trabalho, é justo que ele pague menos tributo. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, secretário, o governo entende que esse projeto está maduro, que as discussões já foram feitas, ele está pronto, deve ser votado logo. Qual é a expectativa? Nós estamos bastante animados agora com a indicação do relator, porque nós temos ouvido uma quase unanimidade dos parlamentares favoravelmente a essa aprovação. Praticamente todas as frentes parlamentares relacionadas aos empresários já se manifestaram em apoio à aprovação. Então nós acreditamos que sim, teremos uma boa notícia aí para os bons contribuintes brasileiros com a aprovação da lei contra o devedor contumaz e pela conformidade, pelo bom tratamento aos bons contribuintes. Muito bem, Robinson Barreirinha, secretário da Receita Federal, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Black Friday chegando ao fim e muita gente fez e ainda está fazendo compras online para aproveitar as promoções. Mas nesse período também são comuns fraudes, como a venda de produtos sem certificação obrigatória, com informações técnicas manipuladas ou com selos do Inmetro aplicados de forma enganosa. Agora, uma nova delegacia cibernética do Inmetro em São Paulo vai combater essas irregularidades com a ajuda da inteligência artificial. A Delegacia Cibernética do Inmetro em São Paulo vai reforçar o combate a fraudes no comércio online, identificando principalmente produtos irregulares. A nova unidade entrou em operação no dia da Black Friday, período de maior volume de promoções em sites e aplicativos. O sistema vai funcionar integrado à plataforma Guardião Digital, que usa a inteligência artificial para monitorar e identificar anúncios suspeitos. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou da inauguração da delegacia e disse que a iniciativa protege o consumidor e a indústria nacional. Precisa ter segurança de que você não está comprando um produto falso, um produto contrabandeado, prejudicando o consumidor e ao mesmo tempo prejudicando a indústria brasileira, uma concorrência desleal. Então essa delegacia cibernética é um marco e ela vai, através de robô de inteligência artificial, fazer uma varredura na área de plataformas no sentido de proteger o consumidor. Segundo o Inmetro, quando forem detectados indícios de não conformidade dos produtos anunciados, a Delegacia Cibernética vai comunicar à plataforma e orientar que seja feita a retirada do anúncio, notificando o responsável. Caso a irregularidade seja confirmada, o Instituto vai aplicar penas e multas que podem chegar a R$1,5 milhão de reais. O presidente do Inmetro, Márcio André Brito, ressalta que nos próximos 2 meses será feito um trabalho educativo junto às plataformas. É um desafio muito grande, mas também é uma mudança e uma quebra de paradigma. Nós não queremos ter um indicador de multa alta, porque isso significa que o mercado está todo poluído. Por isso que nós vamos ficar durante 60 dias fazendo esse trabalho pedagógico, conversando com as plataformas. Durante a semana recebemos várias plataformas, construindo junto essa relação, porque é um jogo de ganha-ganha. O sistema vai examinar também cada detalhe de anúncios suspeitos, cruzando características técnicas, dados de certificação e requisitos de segurança, o que acelera a identificação de irregularidades. Reportagem Graziela Mendonça. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, entregou hoje a cesta de alimentos número 1 milhão no município gaúcho de Canoas.
desde 2023. Essa política do governo para atender famílias em situação de vulnerabilidade contribuiu para retirar o país do mapa da fome das Nações Unidas este ano. E em uma nova etapa estão sendo investidos 79 milhões de reais para abastecer cozinhas solidárias em todo o país. 1 milhão de cestas entregues desde 2023 em todo o país. São 22 mil toneladas de alimentos para populações vulneráveis e para quem enfrenta desastres climáticos. No Rio Grande do Sul, foram 265 mil cestas, sendo 153 mil distribuídas só durante a enchente de 2024. E o município de Canoas foi escolhido para a entrega da cesta de número 1 milhão. Arnoldo Campos, diretor de abastecimento da Conab, falou sobre o papel da empresa para garantir a segurança alimentar. A Conab, ao longo desse período, se transformou numa das ferramentas mais importantes para garantir o direito humano à alimentação. A Conab é uma ferramenta estratégica. Noemi Rodrigues, presidente da Associação de Pescadores do Guaíba, lembra que durante 6 meses, famílias atingidas pelas enchentes receberam a cesta de alimentos. Essas cestas que a gente recebe da Conab garante alimentação para eles o mês todo. São 70 cestas básicas para beneficiar aqueles que estão em vulnerabilidade. E mesmo em localidades de difícil acesso, a empresa já tem a logística para a entrega das cestas, segundo o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Onde tem pessoas em situação de vulnerabilidade, é lá que chega essa alimentação. Chegava cesta de alimentos ou de caminhão, de barco, mesmo de helicóptero, lá nos locais mais distantes na floresta, aonde estavam as pessoas precisando, nós não deixamos faltar essa alimentação. Itajanara Almeida, representante do Núcleo de Cozinhas Solidárias de Matriz Africana do Rio Grande do Sul, ressaltou a importância da distribuição de cestas realizada pela Conab. Porque muitas pessoas hoje estão em segurança alimentar exatamente porque não têm esse acesso a essa política pública. E que as cozinhas solidárias ajudaram a distribuir todas essas informações, saber como funciona a partir da comunidade. No evento, a Conab também anunciou novos investimentos no programa de aquisição de alimentos, destinados ao abastecimento de cozinhas solidárias cadastradas pelo governo federal. Nesta etapa, serão aplicados 79 milhões de reais na compra de alimentos. Reportagem Natália Kozlik. A produção de medicamentos e hemoderivados ganhou impulso com a modernização do Parque Tecnológico da Hemorrede Pública. O Ministério da Saúde anunciou a entrega de 604 equipamentos de alta tecnologia que vão garantir a conservação de plasma, gerando economia de 260 milhões de reais por ano. O plasma é a parte líquida do sangue que, ao ser processada, se transforma em medicamentos essenciais para pacientes com hemofilia, doenças imunológicas e também para cirurgias de grande porte. Com investimentos de 116 milhões de reais do novo PAC Saúde, a iniciativa vai beneficiar 125 serviços de hemoterapia em 22 estados, conforme explicou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Com esse investimento que nós estamos fazendo hoje, a gente aumenta em 30% a capacidade do Brasil em acondicionar com qualidade esse plasma, poder levá-lo até a Hemobras. Lá na Hemobras, ele é processado em produtos tecnológicos mais importantes para salvar a vida de tantas pessoas. E um passo ainda maior na soberania brasileira de produção dessas tecnologias, produção desses medicamentos. E as carretas de saúde da mulher do Agora Tem Especialistas finalizaram o primeiro mês de atividade com mais de 26